Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eduardo, Vinícius. Boa tarde, Vinícius, Eduardo. Sauda sobriamente, prazer tê-los aqui novamente, né? Isso aí, prazer é nosso, mais uma vez. Tema aí muito bacana, tema importantíssimo que a gente vai discutir hoje, né? Sobre a doença da adicção, né? Pessoal que são mestres aí. Já postamos, né, um vídeo, né? O pessoal postou um vídeo falando já, né? No podcast, tem alguns cortes, o pessoal gerou algumas perguntas aí. Hoje o Eduardo Vinícius vai falar um pouco mais detalhadamente, né? Esclarecer alguns pontos aí. E focando assim, principalmente na importância, né? A importância de estabelecer ali uma rotina saudável quando a gente fala do tratamento, né? Dessa adicção. E é isso aí, espero que vocês gostem desse podcast também. Quem não é inscrito aí no canal, já aproveita, já se inscreve, compartilha, comenta, que isso ajuda muito, né? Chegar para outras pessoas, né? Para as pessoas que estão precisando. O algoritmo entende que quando você compartilha, quando você comenta, quando você se inscreve, aquilo é relevante e ele mostra isso para pessoas que estão procurando exatamente um conteúdo como esse. Beleza? Vamos lá. Eduardo, fala pra gente assim, um pouco mais detalhado o que é a doença da adicção, né? Como que age, se é uma alergia, se é uma obsessão, o que é essa tal da adicção aí que muita gente ainda não é familiarizado aí com esse termo, né? Sim. A maioria das pessoas ainda classifica o problema com álcool e drogas como dependência química, né? A gente até comentou isso, eu acho, no último podcast. É classificado hoje adicção, o termo adicção no CID, Classificação Internacional de Doenças, tá na classificação da OMS, mas assim, isso é um termo muito antigo, cara, na verdade já tem 100 anos, né? A definição de adicção, que é obsessão e compulsão, surgiu lá naquela história que a gente comentou aqui no último podcast sobre a origem dos 12 Passos, a origem de Alcoólicos Anônimos. Fantástico. Era um hospital lá em Ohio que tratava pacientes com problemas com álcool, né? E durante a elaboração da metodologia de tratamento, que é o que originou os 12 Passos, esse médico teve a brilhante percepção de que era uma alergia física ligada a uma obsessão mental. Então era um problema físico e mental inicialmente, né? E aí ao longo do tempo foram percebendo que tinha alguns cunhos emocionais, espirituais, que é o que a gente tem, os campos que a gente tem para trabalhar isso hoje. A doença da adicção, ela não está ligada exatamente e unicamente a álcool e outras drogas. Inclusive a gente trata outros tipos de comportamentos obsessivos e compulsivos lá na instituição, que são problemas com jogo, aposta, sexo, alimentação. Eu ia perguntar isso aí, né? Relacionado a toque, né? Por exemplo, tem alguma coisa a ver? Tipo, às vezes a gente vê aquelas pessoas, tipo assim, querem tomar banho 55 vezes no dia ali, né? Tá aquela, isso tem a ver com a adicção também, ou é incorreto falar isso? Tem que limpar o transtorno obsessivo compulsivo, ou é uma coisa totalmente diferente? Como que é? O transtorno obsessivo compulsivo, ele tá em uma outra área de saúde mental, né? Tá. Não está exatamente ligado à adicção. Mas a gente sabe hoje, cara, que muitas outras comorbidades de cunho de saúde mental, né, cunho mental, elas derivam de adicção. E não é incomum um paciente que tenha o diagnóstico de adicto desenvolver outras comorbidades, como por exemplo o toque. Entendi. Paranoia, perseguição, toque, isso acaba se desenvolvendo. Esquizofrenia, a gente poderia falar que ela, de repente, a pessoa com esquizofrenia, ela pode ser oriundo da adicção? Tipo, seria correto falar isso ou não? A pessoa que tem adicção pode desenvolver esquizofrenia?
não é exclusivo, né? Não é uma Mas consequência exclusiva da adicção. Existem pessoas esquizofrênicas que não são adictas. adictas. Mas, cara, é muito comum. É muito comum. E a substância, né, a droga que mais leva ao diagnóstico de esquizofrenia, pelo que a gente tem de estudo hoje em dia, é a maconha. É mesmo. Sério, cara? Pessoal Pacientes acha... com uso compulsivo de maconha têm uma grande probabilidade de desenvolver esquizofrenia, síndrome do pânico, Exato. várias outras comorbidades. Eu acho que isso principalmente por conta da área do cérebro com que age a substância, né? Afeta muito mais em determinadas partes do cérebro e, consequentemente, desenvolve essas comorbidades. Então, a facilidade para desenvolver uma comorbidade como essa, com uma ou outra droga, a maconha, de acordo com o que a gente vê de estudo e observa, a tendência é muito maior para essa substância do que para as outras. Entendi. E assim, fala um pouquinho para nós, Eduardo, qual a diferença aí do vício, do hábito? São coisas parecidas, um leva a outro? Como que é essa parte aí, Eduardo? Isso é interessante, né? Cara, vício é um hábito. Tá. Vício, do ponto de vista neurocientífico, são as mesmas circuitarias cerebrais para formação e acesso a um comportamento. Não existe uma classificação que diferencie o que é vício e o que é hábito. Para a linguagem popular, vamos dizer assim, né, a gente classifica hábito como um bom comportamento, comportamento positivo, e vício como um comportamento negativo. Mas é exatamente a mesma coisa, tanto pela formação quanto pelas vias de acesso daquele determinado comportamento e tal, o que pode ser ou não um gatilho, um ambiente, o que vai indicar que aquele comportamento seja acessado. Então, são exatamente a mesma coisa, cara. E aí a gente tem que entender que, por isso que a gente falou tanto naquele outro podcast, que o objetivo no tratamento não é que o paciente pare de usar droga ou pare de acessar um outro comportamento destrutivo. Ele precisa criar... Mudar o drive mental, né? Ele mudar... O vício, ele não, por mais que seja uma mesma coisa, né, ele se torna um super hábito. É um super hábito, né? Se ele se tornou vício, a pessoa quer acessar aquilo ali, aquele comportamento, buscar aquela substância o tempo todo. Então, esse hábito, cara, hábito ruim, no caso, ele só vai deixar de existir, de ser presente na vida do paciente ou de qualquer pessoa que seja, a partir do momento que um outro hábito for colocado no lugar. E aí a gente pode falar sobre hábitos concorrentes. Você quer parar de fumar, por exemplo, cara, né? Cigarro talvez seja a droga mais difícil, né? Talvez as pessoas não saibam disso. A nicotina é a droga mais difícil abandono por parte do usuário. Abstinência muito abstinência muito forte, a forma que ela entrega recompensa, o quanto ela está ligada a hábitos. Mas assim, você quer parar de fumar, a pessoa tomou a decisão que quer parar de fumar. Cara, precisa colocar 2, 3 hábitos concorrentes. Começa a correr, começa a praticar musculação, começa a jogar futebol, começa a marcar uma reunião 7 da manhã, que aí aquele vício que fez ela ficar acordada até tarde, que prejudicou um pouco o sono dela, vai atrapalhar, para que aqueles novos comportamentos, ao passo que vão se tornando hábitos, aquele hábito ruim, hábito nocivo, comece a prejudicar o que está se tornando hábito. Então, do ponto de vista de neurociências também, psicologia, essa é a única forma de abandonar um hábito ruim e deixar, né, fazer com que ele deixe de ser presente, colocando hábitos concorrentes no lugar. Legal. Eu tenho assim, uma visão pessoal, né, disso daí, cara, que, tipo, eu vejo que existe uma forma de você largar um hábito ruim dessa maneira, que você falou, substituindo, né? Mas eu não sei se isso é em algumas pessoas ou se todo mundo é assim, mas de repente é possível também, se a gente for analisar um trauma específico, por exemplo. Vou dar um exemplo. O meu sogro, né, cara, ele fumava pra caramba, assim, nossa, não conseguia parar de fumar, aquela coisa, até que foi lá e
teve um ataque cardíaco lá, quase morreu lá, foi pro hospital. E aí no hospital ele pegou e falou assim, eu preciso parar de fumar e de beber, porque eu quero ver o meu gordinho crescer. É o meu filho, o neto dele, né, no caso, né, que tem um amor assim, nossa. E eu não sei se a questão do trauma influenciou nessa questão emocional, que deu uma força para ele que ele parou. Ele conseguiu parar ali. Só que aí recentemente, né, eu acho que tá, quando você fica na zona de conforto, né, tá tranquilo ali e tal, aí voltou. Ou seja, de repente não foi suficiente, né, porque ele ficou numa zona de conforto. Mas a gente teve essa percepção que o fato dele quase morrer, né, pro hospital, e o fato não só disso, mas de não ver mais o neto, aquilo que ele colocou na cabeça dele, não vou ver meu neto crescer e tal, deu uma força significativa para ele parar de fumar ali, de beber na época, né? Será que, como que funciona isso no ponto de vista de vocês? Isso eu consigo fazer um paralelo com um paciente que vai para uma internação, por exemplo. Ele não entende que ele precisa mudar os hábitos dele, ele acredita que ele apenas precisa parar de usar droga por conta de determinado episódio que aconteceu na vida dele. Vamos usar o exemplo, o infarto que seu pai, né? É sogro. Que seu sogro teve. Então ele falou, eu não vou mais fumar porque eu quero ver o meu neto crescer. E daí a partir do ponto em que ele viu que estava tudo tranquilo, que ele tinha melhorado um pouco a saúde dele, ele não tinha criado novos hábitos em cima daquilo, como o Eduardo acabou de falar, ele não tinha colocado novos comportamentos em cima daquilo para que valesse a pena ele não precisar mais fumar. Exato. Então um paciente que chega para um processo de internação e não aproveita, não participa do processo, o foco dele é apenas parar de usar a droga e não realmente realizar mudanças na vida dele, vai passar a determinado ponto que não vai mais valer a pena, ou não vai, o esforço que ele está tendo que fazer para permanecer abstinente não vai ser tão satisfatório assim quanto levar uma vida em recuperação, que é o que ele deveria estar fazendo. Que foi o que aconteceu, né? Exatamente. E seu avô acabou voltando a fumar. Exato. Porque ele falou, bom, está tudo tranquilo, não preciso mudar mais as coisas. Já passou, de fumar, agora estou tranquilo, já posso fumar. Já passou o susto. Então, para o paciente, já passou aquele episódio, eu vim aqui, eu ganhei peso, voltei a falar com a minha família, está tudo melhor, então agora eu posso. Isso. É legal de mencionar isso porque a gente vê que não é efetivo, né? Às vezes, se aconteceu com o meu sogro, né, por exemplo, deve acontecer com milhares de pessoas, né, dessa forma. A pessoa para uma determinada... por causa de uma questão, nossa, meu Deus, quase que eu fui agora, não vou ver minha família. Cara, daqui a um tempo isso não vai ser suficiente, sim, né? Você precisa como ter... vocês falaram do hábito, né? Na clínica, lá na Sobramente, vocês têm uma rotina para estabelecer esses novos hábitos, né? Como vocês trabalham isso? Porque tem que ser uma rotina, né? Porque senão vira um hábito um tempo, aí não tem aquela consistência, chega, para, aí começa, já não estou indo mais tanto na academia, já pega o cigarrinho novo, já vai pegar a bebida ou a droga que é a pessoa mais... tem facilidade aí, né? Sim. Essa questão que o Thaleson falou do sogro, né? Isso que aconteceu com ele, esse trauma, como o Vini falou, tem tudo a ver com as situações que acontecem para o paciente chegar para a instituição. É a mesma coisa, cara, quase morreu, aconteceu uma coisa muito grave, acidente, polícia, seja lá o que for. Né? Uhum. Isso aí a gente entende como uma força motivadora para que ele pare. Exato. Que ele busca alguma alternativa. Mas, cara, é o que a gente falou também no outro podcast. Parar é uma coisa, manter-se abstinente, manter-se vivendo de uma outra forma, vai ser resultado de uma rotina, de um conjunto de hábitos, né? Hoje em dia, cara, padrão ouro, né? Em termos de psicologia, neurociência, medicina, qualquer problema que seja uma pessoa que quer parar de fumar, que quer parar de usar álcool e outra droga, que está com problema de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, seja lá o que for, cara, que procura uma clínica, procura um psicólogo, um psiquiatra, padrão ouro, a primeira coisa que deve ser feita, isso aí está em todos, né, no mais atual conselho de medicina, psicologia e psiquiatria, é organizar a rotina da pessoa, começando com o básico.
sono, alimentação, prática de atividade física e alguma coisa relacionada a estudo. Por que isso, né? Por que se o cara quer parar de fumar, quer parar de usar álcool ou outra droga, por que isso tem a ver? Qual que é a relação? Por que a gente tem que se preocupar com isso lá na clínica? Por que a gente tem que convencer os pacientes que eles precisam se preocupar com a qualidade de sono, cara, com se alimentar de forma adequada e com qualidade, praticar uma atividade física, estudar? Porque o que vai manter, o que vai fazer a perspectiva de vida mudar, começa por aí, cara. Qualquer que seja a meta, o objetivo, o que ele quer alcançar de mudança, de resultado, vai derivar como consequência desse alicerce. Não tem como eu pensar, eu preciso parar de usar droga e eu vou parar e vou continuar fazendo algumas coisas aí que não são tão legais, que tipo não, assim, não vão trazer resultado positivo. É tipo assim, né? O cara é, sei lá, viciado em... O cara é alcoólatra lá, né? Você fala pra ele, putz, cara, o cara fala, tá difícil, né, parar de beber. Aí você chega e vai ver o cara faz a vida, ele é dono de bar. O cara tem um bar. Então, tipo assim, acho que é afastar dele as coisas que aproximam ele daquele vício que ele tem, né? Tem que mudar o meio ali em torno dele, né? Poxa, cara, você tem problema com álcool, a primeira coisa que tem que fazer é vender o bar, né, cara? Vende o bar, uma outra coisa pra você fazer, né, cara? A gente falou sobre a questão de pessoas, hábitos e lugares, que tem que mudar completamente esse cenário pro paciente, para a pessoa que quer mudar a vida dela, mas no que diz respeito a sono, alimentação, estudo e atividade física, isso é extremamente importante porque a forma que a pessoa levava de vida antes, não havia nenhum tipo de preocupação com isso. A alimentação era quando dava, quando queria, o sono era completamente desregrado, a atividade física era nenhuma e estudo muito menos, né? O foco da pessoa, a prioridade dela era sempre usar mais e conseguir mais. Então, mudar esse padrão e utilizar esses quatro fatores aí, sono, alimentação, atividade física e estudo, para inserir algum tipo de propósito e rotina na vida da pessoa. Regulando o sono, a pessoa vai acordar mais disposta no outro dia, a pessoa vai ter mais disposição para a própria atividade física, que vai acabar modificando a forma que o metabolismo dela funciona. Isso vai afetar a mente dela, consequentemente a forma que ela estuda e se interessa por aquilo que ela está lendo. Então uma coisa vai estar claramente interligada com a outra. Começando aí, a partir de algum ponto, o sono, principalmente a forma que se aproveita uma noite de sono, vai refletir 100% no outro dia a forma que ele vai começar a lidar com essas questões. E quebra os padrões que ele vinha trazendo da vida que ele levava desregrada antes. Acho que isso é um ponto muito importante, né, André? Nós temos que lembrar aí, cara, do que a gente falou no início da conversa, doença física, mental, emocional, espiritual. E aí já começa a fazer sentido se preocupar com o físico, com qualquer coisa que vai trazer qualidade de vida. Se a gente está falando físico, mental, emocional, espiritual, nós estamos falando da vida da pessoa como um todo, cara. Corpo, mente, espírito, tudo. Sono, né, o Vini está falando, o adicto ele era extremamente impulsivo. Aquilo que ele tinha como objetivo, fosse destrutivo ou não, era agido por impulso, cara. Ele buscava aquilo pelo instinto, pelo impulso. Uma perda de uma noite de sono, de quantidade de horas de sono, ou uma qualidade ruim de sono, faz com que a pessoa se torne mais impulsiva. Vocês podem reparar, quando vocês tiverem uma noite ruim de sono, cara, vocês vão tender a ter tomada de decisão mais impulsiva. Isso com um adicto é extremamente nocivo, cara. É um risco para a sobriedade dele ter essa impulsividade por conta de uma noite de sono, uma coisa simples, né? Só que uma noite de sono boa é uma conquista de como foi a rotina do dia. A atividade física contribui para o sono. Hoje em dia, cara, a atividade física é considerada pela medicina como a principal ferramenta que uma pessoa pode fazer para alcançar longevidade e qualidade de vida nessa longevidade. Não existe nenhuma outra prática, nenhuma medicação, nenhum alimento
que traga mais resultado nesse sentido do que a prática regular de atividade física. Hoje a gente tem postos de saúde e hospitais com corredores lotados porque as pessoas não se preocuparam com isso, cara. Uma pessoa que se preocupar com atividade física e fazer isso a vida inteira, dificilmente ela vai estar num corredor de hospital na terceira idade, como a gente vê muito hoje em dia. Sim. Alimentação, e assim, sem contar, falando ainda de atividade física, sem contar a importância que ela tem como regulador emocional. Doença emocional também, cara, praticar 30 minutos por dia de qualquer tipo de atividade física, sabendo que isso vai contribuir para regular as emoções, ansiedade, impulsividade, irritabilidade, raiva, que são diversos sentimentos que contribuíam para que o adicto tomasse decisões ruins, se relacionasse de forma negativa com as pessoas. Isso a gente já começa a perceber agora os benefícios, né? Não precisa falar muito sobre esse assunto. Só que a questão é que as pessoas negligenciam isso demais, cara. Não, o problema é álcool, é droga, é pornografia, é jogo, eu preciso parar com isso. Cara, vai parar, mas vai voltar a fumar como seu sogro fumou, cara. É preciso encontrar qualidade de vida através de coisas simples. Estudo, a gente trabalha essa questão de estudo. É só parar para pensar por um momento o quanto que afetou a capacidade cognitiva da pessoa, a memória, a atenção, raciocínio, o uso abusivo por longo período de tempo de cigarro, álcool e outras drogas. Então, cara, estimular o que restou, né, porque a gente sabe que alguns receptores de neurônio foram perdidos de forma irreversível. A gente tem estudos que mostram, esses estudos foram feitos em macacos, não existem estudos feitos em humanos disso, para submeter esses macacos a uso de cocaína, e aí eles ficaram até 1 ano e a cada mês iam fazendo testes se os receptores de neurônios que foram perdidos voltavam, e o prazo máximo do estudo, que foi de 1 ano, mostrou que não foram reabilitados. Então esse estudo não existe em humano, mas a gente acredita que seja da mesma forma. Então o que o estudo, leitura, o hábito de consumir conteúdos que agreguem, que estimulem a capacidade de raciocínio, de pensamento, de memória e atenção, vai estimular positivamente isso, cara, para que aquela pessoa não fique mais naquele estado meio perdido, meio viajando na maionese, que aquilo que não está defasado, aquilo que não está defasado precisa ser estimulado. E a gente estuda bastante, né, Eduardo, essa questão que ele mencionou da atividade física, né, e tem estudos que apontam, inclusive, que ela diminui até em 10 vezes, né, a mortalidade por doenças aí como... né? Cara, isso não deveria nem ser uma opção do ser humano não praticar atividade física. Isso é uma coisa, só que a nossa cultura ainda... O nosso corpo, né, a nossa mente, né, ela é criada para economizar energia, né? Então, se você ficar parado lá, sua mente vai falar, fica aí sentado, para que você vai? Né? Mas quando você quebra essa barreira, depois a sensação que você tem, né, quando acaba uma corrida, ou pedalar, ou uma academia, a sensação, os hormônios que liberam é fantástico, né? Aquilo ali E eu ia perguntar exatamente algo relacionado a isso, pela experiência de vocês, quanto tempo assim, vocês acham que a pessoa consegue, ou isso varia muito ou varia pouco, para ela entrar nessa rotina, né, nesses novos hábitos, assim, né? Poxa, o cara tá lá, uma rotina totalmente errada, digamos assim, né? E vocês começam ali através desses pilares, aí o cara começa a entrar, poxa, tô fazendo certo. Quanto tempo ele consegue meio que fazer essa mudança de chave e realmente entrar numa rotina sem ser uma coisa forçada, porque às vezes no começo né? Putz, o cara tá mudando. Chega na instituição? Exato. Isso varia de paciente para paciente, né? Tem paciente que já chega disposto a entender, preciso mudar minha rotina, porque a gente apresenta dessa forma para eles. E tem paciente que fica lutando, fazendo na raiva as coisas, né? Fazendo sem vontade, eu tenho que fazer, não quero força fazer. Força do ódio. Fazendo no empurrão. Certo. Porque assim, tem normas e regras,
feitas terapeuticamente para que eles criem hábitos, criem a rotina, obedeçam a rotina. É ofertado para eles uma rotina completa, moldada já, para que eles tirem proveito dela. Muito bom aquele que percebe isso. Mas tem paciente que ainda luta para entender isso. Insiste em não querer fazer, né? E existe aqueles que não fazem. Porque assim, apesar da clínica ter um cronograma rigoroso, né? Todos os dias, todas as atividades têm horário para iniciar e encerrar, tem muita coisa que tem que ser iniciativa deles, cara. Atividade física, por exemplo, tem um horário lá que é destinado à prática de atividade física. Lá tem uma academia de musculação, tem bicicleta, tem espaço para fazer caminhada, campo de futebol. Alguns simplesmente não fazem nada. A gente fala de sono, tem alguns pacientes que chegam, isso é um problema que a gente acho que comentou no outro também, que chega de recebendo assistência de médicos ruins, de CAPs da vida aí, cara, que enche o cara de medicação, e aí uma pessoa que toma um medicamento para dormir, um sono induzido por medicamento, ele não é um sono de qualidade, ele não vai passar pelas fases que precisa para lavar adenosina, sono profundo, esse tipo de coisa. Então o paciente já não acorda. Ele acorda lesado, ele acorda cansado, ele não tem atenção plena, a capacidade de memória, a captação de informação está afetada por conta disso. Mas esse é o cara que na maioria das vezes ele não entende a necessidade de diminuir essa medicação. Ele está confortável com isso, ele não precisa se preocupar em praticar uma atividade física para ele ter um sono de qualidade, porque ele sabe que se ele ingerir uma coisa externa a ele e engolir, ele vai dormir bem, entre aspas, né? Então, esse é um grande desafio, cara, essa questão para nós, né, de estabelecer esse interesse dos pacientes, né, nesse alicerce básico do que é uma rotina de vida saudável, é uma grande dificuldade nossa, porque o nosso tratamento ele gira em torno disso. O que a gente fala sempre, que o objetivo não é parar de usar, é mudar de vida, deve vir de uma definição de metas e objetivos futuros de cada paciente, só que a gente mostra que isso aqui deve ser básico. A gente não fala que tipo de atividade física cada paciente tem que fazer, como que ele deve se alimentar, como que ele deve, quantas horas ele tem que dormir. A gente mostra o que é básico, o que tem comprovação científica, as opções que ele tem dentro da instituição, mas muita coisa os pacientes têm acesso à internet lá, cara, eles têm acesso ao YouTube. A gente incentiva, olha, nessas reuniões dessa semana a gente está falando sobre determinado tema, procurem conteúdos que agreguem mais isso. 2 ou 3 que fazem isso, cara. Tem alguns temas que alguns mais se interessam e tal. Esses dias os caras estavam falando de neurociências nas reuniões. Isso é uma coisa legal pra caramba. Mas a maioria ainda tem uma relutância muito grande com isso. Estudo, alimentação. A alimentação da clínica ela tem uma qualidade nutritiva, mas as famílias enviam, a gente chama de guloseima lá. Então todo dia, cara, né, 2 refeições no mínimo por dia vai ser servido para eles coisas que não são tão boas, doce, chocolate, produtos ultraprocessados. E aí eles têm a opção, cara, vou comer isso 2 vezes por semana, né? A gente orienta dessa forma. Alguns não, tem ali, vai pegar tudo que tem disponível, que ele pode, sabe, não dão atenção. Então esse é o nosso desafio, cara, mas assim, de quando a gente começou a colocar isso dentro do tratamento, e a gente vem se aprofundando cada vez mais e tal, explicando isso cada vez mais, trazendo mais conteúdo nesse sentido, a aderência está melhorando. Então assim, a gente sabe que está no caminho certo. A pessoa que está ali, que vai atrás da droga, até da alimentação, né, ela está procurando um prazer, né? É um prazer, às vezes, a maioria das vezes momentâneo ali, né, por aqueles minutos, segundos, aí a pessoa precisa estar repetindo a dose. E eu queria que você explicasse um pouquinho essa parte do prazer aí, quais os tipos de prazeres, como que funciona isso na nossa mente, Eduardo? Cara, a gente chama isso lá, né, existem vários estudos sobre isso, eu vou até falar sobre um estudo em específico,
hedonismo e eudaimonismo. Prazer hedônico ou felicidade hedônica, bem-estar hedônico é o prazer imediato. E isso não necessariamente só deriva de coisas ruins como álcool e outras drogas, comportamentos destrutivos como jogo, aposta, sexo, alimentação, alimentos hiperpalatáveis, hipercalóricos, mas também existem coisas boas. Só que o adicto, ele elevou isso aí ao nível extremo do extremo, né, cara? Então, a gente mostra para eles, por exemplo, quanto mais a pessoa busca estímulos hiperdopaminérgicos que vão entregar prazer com substância, com alguns comportamentos que venham de fora para dentro, né? Vai precisar de cada vez mais, aquela questão do cara que precisa usar cada vez mais droga, precisa beber cada vez mais álcool, precisa ir cada vez mais extremo, mais compulsivo em determinado comportamento, ele vai ter cada vez menos prazer, porque existe um sistema de autorregulação do nosso cérebro que, se você está buscando ter muito prazer em excesso de coisas que não são tão naturais, aquilo que é o normal, é o cotidiano, que deriva esforço, deixa de acontecer, cara. Então, o cara que busca muito prazer, ele vai sofrer mais com as coisas normais. É o cara que acorda para trabalhar na segunda-feira, odiando a segunda-feira, porque, segunda-feira tem que trabalhar e tal. Ele não entende aquilo como um propósito, não consegue enxergar nada de positivo nisso, numa rotina normal de uma pessoa responsável, porque ele se acostumou a buscar prazer hedônico de uma forma excessiva, né? Esses comportamentos, né, que trazem prazer hedônico, eles, para uma pessoa que vive de forma equilibrada, eles têm uma função. Seja, por exemplo, uma pessoa que se alimenta de forma adequada, que segue uma dieta nutritiva, com qualidade nutricional, ela vai normalmente fazer, no final de semana ela vai comer um hambúrguer, vai comer uma pizza, vai comer um doce. Isso tem uma função, cara, seja de regulação emocional, como uma recompensa, se alimentou corretamente a semana toda, encontrou prazer em fazer isso, em seguir um processo que traz benefícios a longo prazo, e aí é uma recompensa, uma regulação emocional, ou um momento de celebração, de comemoração. Fizeram um podcast, vamos comer um rodízio de japa. Tem uma função. O adicto perdeu a função disso. Colocou aquilo. Comer um hambúrguer, uma pizza é legal, mas comer todo dia vai perder a função, né, cara? Não tem mais, vamos comer uma pizza. Se for todo dia, cara, não tem mais essa mágica, né? E é o que o adicto aconteceu, o que aconteceu com o adicto. Por outro lado, quando a gente fala de prazer eudaimônico, ele vem de comportamentos que não entregam bem-estar, felicidade, prazer de forma imediata, mas a longo prazo. Atividade física é um exemplo disso. Vocês fazem luta, no momento da luta não é prazeroso, né, cara? É um esforço gigantesco. Eu pratico musculação, cara, não é prazeroso praticar musculação. É um sofrimento terminar o treino. Mas, com o fator tempo que aquilo se tornou um hábito, é extremamente prazeroso. Sim. Acabou o treino, você sente prazer. O Eduardo falou isso aí ontem, né? Você falou a longo prazo, quando você começa a sentir os benefícios no sono, no humor, na diminuição de ansiedade, naquela questão de hábitos angulares, que você vai precisar comer melhor, porque se você não comer legal, você vai ser prejudicado no treino, esse tipo de coisa. Cara, você entendeu que aquilo que gera um esforço ou um certo sofrimento no momento vai te trazer recompensas a longo prazo. E aí é isso que a gente tenta mostrar para eles. Muito do que é essa rotina saudável, ela deriva de comportamentos eudaimônicos, que necessitam esforço, porque aquilo que entrega prazer hedônico de forma imediata não necessita esforço nenhum, né? É você ingerir uma substância ou é você realizar um comportamento que não demanda esforço nenhum e entrega prazer de forma imediata. Aquilo que demanda esforço, cara, não é natural para um adicto.
Então é extremamente importante que ele consiga colocar isso em prática dentro da instituição, comece a colher e dar a atenção devida aos benefícios que isso aí vai trazer, para que os comportamentos hedônicos eles voltem a ter função. E aí ele consiga, porque também ninguém vai viver só de comportamentos eudaimônicos. Nós não vamos só viver sofrendo e se esforçando o tempo todo. É preciso ter equilíbrio. Hedônicos. Equilíbrio. E cara, que eu falei no início, isso não deriva só de coisas ruins. Alimentos, momentos, encontros com pessoas, momentos entre família, uma celebração, uma festa, várias coisas, viagens. Muitas coisas entregam prazer de forma hedônica, prazer imediato, que não trazem consequências negativas. E se elas estiverem equilibradas com os hábitos eudaimônicos, cara, é o que o estudo mostrou. Essa é a pessoa que é mais feliz, né? Esse estudo, cara, eu vou citar ele aqui porque ele é um estudo muito relevante na psicologia. Ele foi feito em 2009 e ele é citado até hoje. Ele foi publicado na Science, que é uma revista, eu acho que é a revista de mais relevância de estudo, paper e artigo de saúde mental. E existe a APA, Associação de Psicologia Americana. Se um estudo é publicado numa revista de relevância e ele tem muita relevância depois da publicação, esse estudo ele é indexado à APA, e isso aconteceu com esse estudo. Ele tem mais de 2.000 citações e tal. E o objetivo era fazer por um período com uma população determinada que tinha hábitos e comportamentos de prevalência hedônica e outras que tinham hábitos de prevalência com comportamentos eudaimônicos, para tentar entender que tipo de pessoa vive de forma mais feliz, que tem mais satisfação, que encontra mais prazer em viver. E o que o estudo mostrou, cara, é uma coisa meio óbvia pelo que a gente está falando aqui, que as pessoas que se identificam mais satisfeitas, mais felizes, que têm mais momentos de bem-estar, são os que conseguem equilibrar isso. E é claro e óbvio que é preciso ter mais momentos de comportamentos eudaimônicos que demandem esforço e sofrimento, entendendo o sofrimento não como uma coisa ruim, mas como uma coisa que você precisa se superar para fazer, para buscar a sua melhor versão, e de forma pontual, equilibrada, momentos com comportamentos que entreguem prazer hedônico. Então, a gente tenta, sabendo disso, né, a gente tenta mostrar isso para os pacientes, para que eles, dentro da instituição, consigam estabelecer uma rotina nesse sentido. É assim, como você falou, né, o caso do jiu-jitsu, o Muay Thai, agora está entrando no jiu-jitsu. Então a gente, quando começa o artes marciais, você sonha lá na frente, né? Você tem um objetivo, uma meta, quero chegar na faixa preta, eu quero melhorar, perder peso. Então você tem que ter essas metas, esses objetivos, né? E ter uma rotina a longo prazo, né? Então tem que estar isso na sua mente, senão no meio do caminho você abandona, né? Lá na clínica vocês abordam, isso ensina a pessoa a ter essas metas, objetivos, e essa rotina, né, para trabalhar a longo prazo, Eduardo? Você falou um ponto muito legal agora em questão da rotina e de mantê-la. Legal. A rotina é um processo, certo? Perfeito. Você participa de um processo dentro da sua rotina. A gente desenvolveu um trabalho junto com os pacientes que a gente vem repetindo ele cada nova turma de pessoas que está lá. É uma dinâmica que a gente realiza com eles, recompensar o processo. Então, de que adianta eu ter um comportamento que vai me trazer prazer eudaimônico lá na frente, se eu não conseguir enxergar de que forma eu estou sendo beneficiado agora? Então, conseguir recompensar o processo pelo qual você está participando, aquilo que você está fazendo. Como que funciona isso? A gente reuniu todos os pacientes, a primeira vez que a gente fez essa dinâmica, a gente reuniu todos os pacientes, a gente falou, vamos pensar aí em bons hábitos que vão trazer novos costumes dentro de vocês, que vão substituir hábitos negativos, vão substituir comportamentos viciosos. E vamos pensar da seguinte forma: em que momento esse hábito é bom de ser aplicado, de ser utilizado? Quais são as recompensas de utilizar, de fazer prevalecer esse hábito aí no dia a dia de vocês? Então,
Vamos pegar a honestidade. Em que momentos deve ser honesto? Daí eles citaram diversos momentos onde a honestidade aí seria uma coisa positiva. Na verdade, em todo momento a gente prega para eles que ser honesto é necessário. Mas foi legal eles listarem, eles colocarem em exemplos do dia a dia deles, da rotina deles. Né? Faz racionalizar. Isso. Daí a gente perguntou quais são os benefícios de ser honesto. E daí na hora que eles têm contato com os benefícios, que eles começam a listar os benefícios de ser honesto, muitas vezes eles vão ter que assumir algumas responsabilidades de coisas erradas que eles fizeram sendo honesto. Mas o benefício que isso vai ter para eles, isso já é uma recompensa do processo. No meu processo de estar aplicando honestidade em tudo que eu me disponho a fazer, em todas as conversas que eu participo, em tudo que eu me disponho a fazer parte, primeiro que vai estar deixando de ter um comportamento destrutivo. Segundo, que você não vai ter que mascarar nada daquilo que você está fazendo. E daí a hora que eles começam a listar as recompensas, é a questão de confiança na família, a questão de confiança no trabalho. Então diversas recompensas surgem apenas pelo simples fato deles escolherem ser honestos naquele momento, naquela situação. Isso falando da honestidade. Daí a gente fez na dinâmica, a gente listou uns 20 comportamentos. A gente passou semanas fazendo essa dinâmica, né? Tem mais de mês fazendo essa dinâmica, porque em cada reunião a gente pegava um comportamento e fazia a primeira barra. Eram cinco colunas, né? O comportamento, o momento que aquilo deve ser aplicado, a recompensa de aplicar isso. Já virou um hábito isso? Você já vem aplicando esse comportamento de uma forma que hoje é um hábito? Já é rotineiro se aplicar isso? Se não, o que está te impedindo de tornar isso um hábito? E daí na hora de listar o que está impedindo de tornar um hábito, também é um sinalizador para eles perceberem quais comportamentos eles podem mudar. Entendeu? Então assim, inserir esses novos hábitos da rotina dele de uma forma bem esmiuçada. O porquê é necessário, quando eles podem inserir e o que ainda impede eles de inserir isso como um comportamento fixo deles, como um novo costume, como um novo hábito deles. Então assim, essa dinâmica é fantástica, porque eles chegam com hábitos ruins, né? Hábitos de mentira, às vezes querem levar vantagem. Eles trazem padrões junto com eles. E aí tem que mudar toda essa visão deles, né? Todos os benefícios ali. Você precisa desinstalar, né, os drives mentais que eles vieram e instalar novos drives mentais, né? Exato. Eu gosto dessa expressão drive mental, né? Porque assim, pelo que eu vi, vocês trabalham muito com PNL ali, né? Programação linguística, envolve essa questão, né, eu falo de programação linguística ensinar como o seu cérebro vai se comportar, né? E através da repetição, eu e o Eduardo, a gente tem, né, essa questão, pela nossa experiência de aulas que a gente dá, a gente sempre foca quando a gente fala de processo de aprendizagem, por exemplo, do aprendizado, a gente sempre pensa em fazer a pessoa ter a reflexão sobre aquilo, e aí vai muito de encontro ao que você falou, reflexão sobre aquilo, repetição e feedback. Então, reflexão, repetição e feedback. Então, primeiro a pessoa entende, né, como que ela tem que fazer aquilo ali. Depois ela repete, e depois ela precisa do feedback. Cara, é isso daí, você está fazendo certo. Não está fazendo certo, está errado, por causa disso. Então, isso pra gente é a base para quando a gente vai, na verdade, ensinar qualquer coisa para alguém. Se a gente seguir isso daí, é muito importante, né? Então, fazer a pessoa refletir que é exatamente isso que você está fazendo, né? Fazer ela racionalizar aquilo ali, aí ela vai repetir aquilo, e depois ela vai ter um feedback se aquilo ali está... Qual que é o resultado daquela ação dela. Isso daí é fenomenal, cara. E como que era feito isso, assim, fisicamente? A gente tirou todos os materiais que a gente tinha na parede, montou essas tabelas na parede e deixamos lá tudo montado. Então a pessoa pensava, hoje, com desonestidade hoje, o que está me pedindo de ser honesto? Tinha diversos fatores lá para observar. Um dos comportamentos que a gente colocou, do hábito que a gente colocou, foi a atividade física. Depois que a gente falou de atividade física, a academia ficou entupida. Entupiu a academia. Entendeu? Todo mundo foi ver que tem diversos benefícios de fazer atividade física. Futebol, o pessoal começou a jogar, a gente correndo em volta do campo.
Então foi um incentivador para eles perceberem que realmente faz todo sentido eu começar a inserir esses novos comportamentos. Porque eu não vou estar atrás só de um físico melhor. Tudo que isso vai gerar de benefício para mim vai muito além de aparência física, humor, estabilidade emocional, metabolismo. Então, mostrando isso para eles, eles percebendo isso, eles começam a recompensar o próprio processo e eles estão agindo para ter benefícios a longo prazo, porque isso não é na hora que vai acontecer. Né? Só que junto disso, eles têm atividades que garantem prazer imediato, que garantem ali momentos de diversão entre eles, risada, que vai dar prazer ali naquela hora, que eles não precisam se esforçar de uma forma que demande muita energia para conseguir algum tipo de prazer, algum tipo de retorno. Então, como o Eduardo falou, o equilíbrio entre essas duas coisas é o que vai fazer eles conseguirem entrar numa rotina saudável. Né? Permanecer nesse processo. Vocês ensinam eles a viverem com esse equilíbrio, né? E aprendendo a viver com esse equilíbrio, eles vão estar mais felizes, né? E eu acho que é essa pegada, cara. E essa questão de só perceber que aquele comportamento está trazendo benefício e ele é muito sofrido, ele demanda muito esforço, essa percepção de esforço, cara, vai mudando conforme o tempo age, o fator tempo age. Porque a partir do momento que aquilo se tornou um hábito, quando você começou a praticar luta, os treinos deviam ser horríveis. Você fala, nossa, não vejo a hora que acaba isso aqui, cara. Só que hoje acaba o treino, você fala, o treino foi legal pra caramba. E se não vai, faz falta, né? Se não vai, faz falta. O que é isso? Se tornou hábito. Se tornou hábito, cara. E aí vai ser assim, com ser honesto, praticar qualquer outro princípio espiritual, qualquer valor da vida, conseguir falar o que está pensando, o que está sentindo, conseguir praticar uma atividade física, se preocupar com a alimentação, com o sono, ajudar o próximo, ajudar o paciente que acabou de chegar na clínica, várias coisas que a gente conseguiu listar nessa dinâmica. Cara, a gente deu 3 paredes lá na instituição. Aquele espaço que a gente faz reunião que vocês tiveram lá, 3 paredes. Caraca. Muita coisa, e assim, a interação foi perfeita, a forma que os pacientes interagiram. A gente ficou mais de um mês. Pacientes que não participavam de nada, participavam da dinâmica. Assim, talvez seja o que a gente tem de mais rico hoje na instituição no sentido terapêutico. Isso aí vai ser feito com boa frequência lá. E é isso, cara. Aquilo que é eudaimônico, que parece muito sofrido no início, principalmente com um adicto que só tinha hábitos ruins, e tudo vai ser difícil, desde ser honesto até conseguir colocar outros comportamentos mais difíceis em prática. O fator tempo, se ele conseguir passar por isso, cara, vai fazer com que muitas vezes o que é eudaimônico se transforme em hedônico. O treinar era muito difícil no começo, era um sofrimento, agora é necessário, né? Se não vai, faz falta. Isso vai acontecer com qualquer hábito saudável. Isso vai impulsionar o cara para um outro prazer eudaimônico, né? Então, assim, igual você falou, poxa, exercer atividade física começou de repente como eudaimônico e se tornou hedônico. Agora isso traz mais energia para o cara colocar uma outra meta. Eu acho que é a questão de hábito angular. E aí, o que dá para fazer, cara? Eu já dominei isso daí. Exatamente. E aí, o que tem para mim? Esse esse já se tornou hedônico já. Cara, o adicto, ele era, a gente sempre fala isso, um adicto em recuperação é um cara sem limites, meu, para conseguir aquilo que ele quer. Cara, a gente brinca, né? É até ruim de falar isso, mas assim, o adicto é o cara que conseguia achar droga 4 horas da manhã numa cidade que ele não conhece, sem dinheiro, na chuva. É isso, cara. É verdade. Meu, eu quero, vou conseguir, vou dar um jeito. Se essa obsessão, cara, hoje em recuperação, for direcionada por bem e for alicerçada em princípios, considerando a necessidade dos outros, com valores, meu, qual que é o limite desse cara? Vira um monstro, né? Vira uma máquina. Vira uma máquina. Com um alicerce de hábitos saudáveis, cara, que vão trazer isso. É porque ele já acessou, né? Ele já sabe que é capaz de fazer isso, né? Sim. É diferente de uma pessoa que não acessou isso ainda, né? Que ela não acessou aquele potencial ainda, né? Exatamente. Acessou, às vezes de maneira errônea a princípio, mas acessou, já tem. A hora que tem o sucesso como recompensa, porque, cara, o que um comportamento eudaimônico traz? Sucesso, cara.
Se você fazer aquilo ali, você vai se tornar bom em algum momento. Não tem, isso é uma questão indiscutível. Você fazer aquilo repetidamente, você falou, reflexão, repetição e feedback. A repetição vai conduzir à excelência, cara. Em qualquer coisa que a gente se dispuser a fazer. Quando isso chegar nesse ponto, que mais uma vez passou pelo fator tempo, o cara vai subir de nível e fala, pô, e aí? Eu consigo assumir mais responsabilidades, eu consigo, dentro da minha família, fazer mais coisas, eu consigo, dentro do meu trabalho, me desenvolver mais, estudar mais para que eu evolua mais, eu consigo, de repente, agregar mais valor para outro tipo de pessoas. O adicto à recuperação, ele tem como responsabilidade quem ainda não conhece essa possibilidade, então isso também tem que ser uma meta objetiva. É isso, cara, vai se tornar uma máquina. A grande questão em cima disso é que ele sabe que ele tem capacidade para fazer muita coisa, só que por conta da história, das experiências que ele tem de vida, das vivências que ele teve, ele não entende que isso pode ser usado para benefício, não só para viver aquilo que ele vivia antes. Então, ele perceber isso, ele abrir os olhos dele, perceber que não há limites para o lado positivo de aplicar toda essa energia, todo esse ímpeto, tudo isso que ele quer alcançar de uma forma positiva hoje, enquanto ele não consegue enxergar dessa forma, é que ele vai ter dificuldade em conseguir aplicar energia hoje para ter algum tipo de benefício amanhã, entendeu? Perfeito. A partir do momento que ele consegue enxergar que, nossa, toda aquela energia que eu tinha para fazer, levar a vida que eu levava, independente do comportamento que fosse, do problema que fosse, se eu conseguir direcionar isso para conseguir abrir o olho e enxergar que ele tem toda essa capacidade para fazer o que é positivo para ele, é aí que ele fica sem limite, é aí que ele deslancha. A dificuldade de muitos e parte do nosso trabalho é mostrar para eles que, olha, você já é tudo isso daqui. Joga pro lado certo toda essa energia. Direciona pro lado certo toda essa energia. Chega lá com uns traumas, assim, né? Se sentindo menosprezados, né? Fracassados, né? Um diversos bloqueios. E aí vocês têm que fazer essa inversão de chave aí, né? Ajudá-los a fazer. Antes o cara que buscava só hedonismo, né? Só prazer imediato por coisas que trouxessem consequências negativas, qual que era a recompensa? Era o imediato, cara. Só que esse estudo que eu citei, ele também mostra que uma pessoa que vive só pelo prazer, ela acaba se tornando anedonista, que é aquela pessoa que não consegue sentir prazer em mais nada. A recompensa daquela pessoa era aquele prazer imediato. Só que isso não se sustenta a longo prazo, cara. Então, ela vai com o tempo se tornando aquela pessoa que não consegue sentir prazer em nada, em nenhuma atividade, em nenhum comportamento. Isso pelo DSM, que é o Manual de Transtorno Diagnóstico Psiquiátrico, é o principal indicativo para depressão. Uhum. Porque perde a razão. Anedonismo, que não consegue sentir, não perde propósito, perde perspectiva. E aí, o cara que consegue virar essa chave e viver dessa forma, que consegue recompensar o processo, a recompensa dele no final do dia não é imediata pela substância ou por aquele comportamento determinado. É ela olhar para o que ela fez no dia. A gente tem até uma ferramenta que se chama inventário diário, tem vários indicativos disso, para recompensar esse processo. Que o cara fala, eu fiz tanta coisa hoje, tanta coisa boa para mim, para os outros, não fiz praticamente nada de ruim, consegui não agir em cima de nenhum sentimento negativo, de nenhum defeito de caráter, consegui ser honesto o tempo todo, falar o que precisava falar, ser assertivo, conseguir evoluir em determinada área no trabalho, na família, Cara, isso aí é uma sensação de sucesso que é impagável. Exato. Você finalizar o seu dia, utilizar uma ferramenta como essa, como inventário diário, e falar, cara, eu fui o melhor que eu poderia ser hoje. O que mais que eu posso fazer amanhã, né? Eu, como adicto à recuperação, a gente fala isso na instituição, talvez isso seja um dos segredos para o cara se manter em sobriedade, cara. Porque o adicto, ele queria sempre o extremo, ele queria sempre ir além de onde ele já tinha ido, só que pelos caminhos errados, né? Se conseguir transformar isso de forma positiva,
Não tem limite. O mais rico disso daí, né, cara, desse bate-papo nosso, é que isso daí serve, esse processo terapêutico serve para todo mundo. Cara. Sim, não é exclusivamente para um adicto, tá? Não. Isso daí a gente pega, cara, eu vou escutando aqui, eu comecei a viajar aqui, cara. Caramba, quanta coisa dá para melhorar, quanta coisa pode ser feita, né, cara? E sensacional. Mas o bate-papo foi maravilhoso. Tem mais alguma coisa, Eduardo, que você gostaria de acrescentar? Isso também. Acho que é isso, cara. A gente abordou bastante tema, né? É legal você ter essa percepção, porque é exatamente isso que a gente fala. A gente fala isso pra eles. Até muito pouco tempo atrás, dependência química, né, problema com álcool e drogas, era considerado um problema de segurança pública, não um problema de saúde. Graças a Deus isso mudou, hoje isso é um problema de saúde, apesar do praticamente inexistente conhecimento por parte de qualquer órgão competente nesse sentido, mas é importante que nós, enquanto profissionais, e que a gente consiga transmitir essa mensagem. A adicção é simplesmente mais uma doença de cunho mental, cara, como qualquer outro transtorno mental. Então deve ser tratada como tal, porque quem não entende isso e trabalha nessa área vai falar pro cara, você precisa parar de usar. Só. Se você parar... Cara, eu já ouvi muito isso. No tempo que eu estou em recuperação, cara, você parou de usar, você pode fazer o que você quiser. Parou de usar, tá tudo certo, a vida vai acontecer. Meu, não é assim, cara. Não vai. O problema durante a adicção ativa não era só o uso de drogas. Não era só o cara que tinha problema com jogo, com pornografia, com sexo. Não era só isso, cara. A vida inteira se tornou fora do trilho. Não é simplesmente tirando um dos problemas que talvez fosse o que trouxesse mais consequências negativas. Mais visível. Mas não é só isso que vai resolver. Exato. E a não mudança de vida no sentido que o cara tenha prazer e satisfação em viver sem aquilo, não vai garantir nada. É isso para mim, né, para nós enquanto clínica, o que a gente prega na instituição é isso. Só vai se manter em recuperação aquele cara que tiver muito mais, não é pouco, cara, que tiver muito mais prazer em viver sóbrio, sem álcool e droga ou qualquer outro comportamento, do que ele tinha durante essa fase da vida. Porque senão, cara, a hora que ele tiver uma lembrança, uma vontade, uma oportunidade, como que ele vai ter liberdade de dizer não? Se a vida dele está meio sem graça, cara, meio medíocre. É preciso, cara, construir uma vida alicerçada numa rotina. O cara fala, tô com vontade de usar, tenho oportunidade, mas hoje eu sou livre para dizer não para isso, porque a vida que eu tenho hoje é muito melhor. Fantástico. Tá acima desse momento. Muito bom. Sensacional. Sensacional. Já foi quase uma horinha aí. Podemos encerrar aí, né? É isso aí. Agradecer demais aí. Nós que agradecemos. Nós agradecemos mais uma vez. Mais aprendizado. Mais aprendizado, conteúdo de altíssima qualidade. Parabéns aí a todos. Obrigado. Obrigado, Thaleson. Falou, obrigado, pessoal.